Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar Mitotoyo. Eu sou o Valentim e hoje nós vamos falar sobre o tema medição de rugosidade na melhoria da qualidade dos produtos. Né? Hoje nós vamos estar como moderador o Samuel, né? Samuel Cobre vai estar falando com vocês no chat. Né? Sejam bem-vindos e obrigado por participar dos nossos eventos. Né? Sempre bom tê-los aqui. Enquanto o pessoal vai chegando aqui, né, vamos aproveitar aí para agradecer a todos que enviaram e-mails, né, solicitando sempre alguns temas, né, nós vamos conseguir atendê-los nos próximos webinars, né, sempre bom ter o pessoal mandando os seus temas que gostariam de visualizar, e vamos atendê-los nos próximos, né. Eu gostaria que vocês nos comunicassem se o áudio está bem, se o vídeo está bem, e o pessoal da Mitotoyo, né, o Samuel, que vai estar manuseando aí o chat, vai estar nos informando, tá ok? Vou colocar já a apresentação aqui. Ok, pessoal? Nos informe aí se tá ok a tela, se vocês estão com a imagem ok, se está tudo certo. Samuel, me informa aí se está tudo ok, se a imagem está ok, se o som está ok. Aí nós começamos. Ok, já me deram um ok, falou que está tudo certo. Então, nesse evento nós vamos falar sobre a medição de rugosidade na melhoria da qualidade dos produtos, né? Então, vamos falar o que é rugosidade, né? Vamos conceituar a rugosidade. Então, rugosidade, na definição subjetiva, é uma irregularidade superficial, a qual reconhecemos como lisa ou rugosas, né? A rugosidade, na norma ISO, é uma medida das variações do relevo que pode ser dada a uma superfície, né? Isso é na norma ISO 1302. Né? E a escala nos parâmetros de rugosidade, né? Quais são as escalas de medição, né? Então, é o sistema métrico, né? Nós temos o micrômetro ou o sistema inglês microinch. E para entender o que é um micron, né? Qual a escala de um micron? Nós temos uma escala comparativa aqui de um fio de cabelo, né? E na escala de medição de rugosidade. Então, deixa eu colocar o ponteiro aqui. Isso vai ficar melhor. Então, aqui nós temos um fio de cabelo com 0,05 aproximadamente, e aqui, representativamente, a dimensão de um micro, na escala de 1 para 800. Né? Então, quando você está medindo rugosidade, né? Então, tem vários processos aqui diferentes, né? Processo de torneamento, né? Com pastilha de metal duro. Normalmente, você tem um RA, né? Parâmetro RA de 1 a 20 microns, né? Então, quer considerar isso aqui. Então, é 1,0 microns e 20 microns. No processo de retificação, nós podemos dizer que nós temos entre 0,8 e 6 microns. E no processo de lapidação, o RA pode chegar a 0,02 a 0,8 microns. Né? Então, o que eu quero apresentar nesse slide é realmente mostrando o quão pequeno é a medição de rugosidade. Muitas pessoas não têm essa noção do que é o parâmetro, né? Aparecer RA lá 10, 15, e qual a dimensão, né? Então, é uma dimensão muito pequena, né? Uma porção muito pequena do milímetro. Então, nós temos que estar com cuidado quando nós fazemos esse tipo de medição, né? E é possível melhorar o desempenho de uma peça, né? Controlando rugosidade, né? Você ouve muito o pessoal falando, por que eu preciso medir rugosidade? Tem alguma função? Qual a função que ela pode nos expressar, né? O que nós podemos melhorar? Sim, é possível melhorar. Então, de acordo com a função da superfície, né, os parâmetros de controle de rugosidade podem ser diferentes. Né? Então, por exemplo, para um virabrequim, ela pode representar a medição de rugosidade, a resistência à fadiga, né, medição de rugosidade nos raios, né, do virabrequim. Então, isso nos remete à resistência à fadiga. No caso de um disco de freio, né, abrasão, então nós precisamos frear o carro, né? Então você precisa de mais rugosidade. No caso do pistão, né, de uma pisa de pistão, você tem a indicação de lubrificação, né, para você ter o deslizamento perfeito do pistão, né, e não
não perder pressão. No caso de uma chapa de aço, né, então pode se remeter à aparência, né, você mede rugosidade, ela não pode ser totalmente lisa, ela tem que, por exemplo, chapas para pintura, você precisa de rugosidade, mas também você precisa de uma certa aderência, né, para ela conseguir dar aparência na hora do polimento. Na parte de próteses, né, então, a função da superfície é de deslizamento, né, ela deslizar, então imagina um acetato aí, né, um femoral, uma cabeça femoral com rugosidade, né, ela não pode ter rugosidade muito acentuada, porque pode ter problema no desempenho dela. E, por exemplo, adesão e precisão no caso de blocos padrões, né, você precisa que o bloco padrão esteja bem lapidado para que não interfira na exatidão, né, na precisão do bloco padrão. E também a adesão na hora que você monta, consequentemente, 2 ou 3 blocos padrões, né. Então, os processos de fabricação, você tem vários perfis de rugosidade diferentes, né. Então, por exemplo, aqui no torneamento, você tem um perfil mais periódico, né, mais... ele se mantém, né, ele se mantém bem. No caso aqui do brunimento, você vê que parece ele bem junto, né? A medição aqui ela fica bem compactada, né? É o perfil de brunimento. Na lapidação, idem, né? Então, super finish, super acabamento aqui embaixo, né? Ele é mais concentrado. Aí a pastilha diamantada, também você tem um perfil diferente, e o retificado também aqui em cima, um outro perfil diferente, né? Então, cada processo de fabricação, nós vamos encontrar um perfil de rugosidade diferente, né? E qual parâmetro de rugosidade eu devo utilizar para esses diferentes processos de usinagens, né? Ou no caso, para cada peça, né? Qual a função para cada peça, o que nós precisamos medir, né? Então, para a gente entender a simbologia dos parâmetros de rugosidade, às vezes você pega um desenho, você tem lá RA, RZ, o que quer dizer isso, né? Qual a simbologia, né? Então, o R, a primeira letra que vem na indicação, é o tipo de perfil, né? Nós temos o perfil primário, que é o perfil P, que contém a parte de ondulação e rugosidade, tudo em conjunto. O perfil R, que é de rugosidade, né? Que vem do termo em inglês roughness, e o W, que vem do waviness, que é o perfil de ondulação. E a segunda letra é o tipo de parâmetro, né? Então, vamos entender o que é isso. Então, a primeira é o tipo de perfil e a segunda letra, o tipo de parâmetro. Então, para entender como se mede rugosidade, aqui é um perfil de forma, né, completa. Então, ele tem a parte tanto de ondulação quanto a rugosidade, né? Através de um filtro, um filtro gaussiano, ou pode ser um filtro RC, ou pode ser um filtro mecânico, você extrai o perfil de forma para o perfil de ondulação, né? Então, esse perfil é o perfil de ondulação, waviness. E, por último, dentro do perfil de ondulação, nós tiramos o perfil de rugosidade, né? O perfil R. Então, dessa forma, né, que se expressa os parâmetros de rugosidade, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o perfil de rugosidade propriamente dito, perfil R, né? E a simbologia do parâmetro em si, nós temos vários tipos, né? Então, R, nós já sabemos que é rugosidade, e aí as próximas letras, elas têm uma indicação, né? Então, por exemplo, o RA é average, de média, né? RMAS é R máximo, e RZ de Zen, do alemão, de 10, né? Então, nós encontramos também, até 1994, às vezes se confunde o RY, né, que antigamente o que acontecia? O eixo vertical, ele era expressado com o Y, né, na parte de rugosidade, né, no 2D, então medição vertical, horizontal. E a partir de 2001, se ampliou para medições 3D. Nós vamos falar hoje aqui sobre medições topográficas também, tá? Então, aí se convencionou esse eixo transversal para medição topográfica de rugosidade, e o eixo vertical se tornou o Z. Então, pode ser que você encontre, dependendo
do desenho que você está trabalhando, essas indicações, né, essas variantes de indicações de parâmetros de rugosidade, ok? Então, como que é feito os cálculos, né, dos parâmetros de rugosidade, né, entendendo o perfil de rugosidade. Então, ele, na maioria das vezes, ele é através da linha de referência para cálculos de parâmetros de um perfil avaliado. Então, quando o perfil de rugosidade é extraído, né, da ondulação e da forma, se traça uma linha média, né, do comprimento de avaliação. Então, você fez a medição, então, automaticamente, o equipamento ele já traça uma linha média. Então, nós convencionamos aqui os picos e a parte para baixo, os vales, né? Mas não é o único, né, existente, existem outras referências, né? Então, não só da linha média, nós temos linhas de partição, né? Então, dividindo o perfil aqui em trechos, né? Então, às vezes, nós temos, dependendo do parâmetro, avaliações de um trecho, 2 trechos, 3 trechos aqui de medição, fazendo o cálculo. Ou também nós temos referências tanto do pico, do maior pico, ou do menor vale, né, do vale mais profundo. Também nós temos parâmetros que tomam como base essas indicações. Ou ainda, linha superior e linha inferior. Através da linha média, você traçando linhas onde o parâmetro ele vai se basear por essas linhas de referência, né, no resultado dos cálculos, ok? Então, vamos entender um dos mais antigos aí dos parâmetros, né, antigamente ele chamava AA, né, não é alcoólitos anônimos, não, né, era média aritmética mesmo, hoje ele chama RA, né, então, era uma média aritmética. O que ele faz? É a média aritmética dos valores absolutos dos desvios de perfil na linha média. Então, ele pega a linha média, ele pega no comprimento total, todos os picos, todos os vales, e faz uma média, né, uma média aqui, ó, no lado direito acima, nós temos a representação aí da linha média, né? Então, ele pega essa linha média e faz o cálculo, né? Faz o cálculo através desse cálculo aqui, né? De L sobre RA sobre L versus comprimento total dele aqui. Então, nós temos aqui, vamos entender o que é esse parâmetro, né? Vamos entender o que ele nos traz de informação do perfil, né? Então, nós temos aqui traçados 4 perfis de superfície, onde a medição do RA, ele é igual a 2. No segundo perfil, nós temos RA igual a 2. No terceiro perfil, RA igual a 2. E no quarto perfil, o mesmo RA igual a 2, né? Por que isso ocorre, né? São 4 superfícies totalmente diferentes com os valores iguais, né? Por que isso acontece? Então, fica essa pergunta. Então, vamos exemplificar, vamos fazer uma analogia aí com a medição de diâmetro de esferas, né? Então, aqui nós temos 100 esferas, e nós vamos medir todas essas 100 esferas e vamos chegar a uma média de resultado de diâmetro. E o resultado que nós chegamos foi que a média dessas 100 esferas é diâmetro de 5 milímetros. Né? Então, eu quis fazer uma avaliação mais profunda aí, né? Olhar mais com calma por que esse resultado aconteceu isso. E nós descobrimos o seguinte: 50 das esferas que nós medimos, elas têm um diâmetro de 7, e a outra metade das esferas, né, 50 outras esferas, ela tem um diâmetro de 3. Então, nós não temos nenhuma esfera com 5, apesar do resultado de média é 5, obviamente 3 com 7 é 10, dividido por 2 é 5, né? Então, embora ofereça poucas informações sobre o perfil avaliado, é um parâmetro amplamente utilizado, né? Então, o que acontece? Quando você vê um resultado de RA 10, se você não vê o perfil, né, o desenho do perfil, pouco vai te informar alguma coisa nesse resultado, né? Então, você precisa realmente olhar o perfil gráfico para você entender como está a superfície que você está avaliando. Mas ele é utilizado, né, em superfícies estampadas, superfícies torneadas e fresadas, superfície de apoio ou funções sem muita relevância. Né? E o RA é desaconselhado em processos com necessidade de distinguir picos e vales. Né? Quando você tem que distinguir picos e vales, nós vamos mostrar aqui, tem outros parâmetros de cálculos, né, de rugosidade mais avançados, né, que expressam outras funções que você precisa utilizar. Né? Então, o RA, apesar de ser amplamente
utilizado, tem que verificar realmente em qual função ele vai trabalhar, né, qual você vai utilizar. O RZ, nós temos dois tipos aí, o RZ ISO e o RZ DIN, que é a altura dos 10 pontos de irregularidade ou a altura máxima, a média do perfil, né? Então, nesse caso, nós já fazemos o seguinte, né, esse parâmetro, ele vai pegar os pontos máximos aqui, dividir em 5 ou 10 aqui, né, ou dividir em partes aqui, no caso da DIN, e pegar os vales, e fazer uma média de cada um deles aqui, de cada trecho deles, né? Então, o RZ, ele acaba sendo um parâmetro que te dá uma informação melhor da condição da sua superfície, né? E aí nós temos o RT, que é a rugosidade total, né? Então, é o maior pico e o menor vale dentro do perfil total, né? Então, esse é mais simples, é um parâmetro um pouco mais simples. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos verificar duas superfícies, né? Estão vendo dois perfis aí de superfícies, e vamos ver os resultados, né? Então, essa superfície 1, nós temos um RA de 2, encontramos um RZ de 5 e um RT de 7, né? Nessa segunda superfície, o que nós encontramos aqui? Você vê que tem um pico e um vale profundo aqui, um pico obtuso aqui e um vale profundo. E nós encontramos os mesmos RA2, RZ ele aumentou um pouco, de 6, e o RT de 10, né? Então, o que nós chegamos com essa combinação de RZ e RT? Você percebe que o RT, que é a rugosidade total do perfil, né, do pico a vale, ele está bem próximo do RZ, que é 5, né? Então, 1 micron aí de diferença. Já nessa superfície 2, nós temos o RZ um pouco mais longe do RT, do valor do RT de 10, né? Por que isso ocorre? Porque nós pegamos esse pico aqui e o vale. Então, quando você tem essa combinação, se nós não tivéssemos o perfil, né, se nós não tivéssemos vendo a imagem do perfil, já essa combinação você já consegue expressar que esse perfil 1, né, essa superfície 1, ela é mais uniforme, né? Então, por quê? Porque o RT está bem próximo do RZ, né? Então, o RT e RZ são uma ótima combinação. O que eu falo sempre nas minhas palestras, né, nos meus webinários, é que o ideal, realmente, se você quer expressar melhor, dependendo da condição da sua superfície, né, do desempenho que você precisa para o encaixe, o ideal é que você combine parâmetros, né? Uma combinação de parâmetros sempre expressa melhor a sua superfície do que um parâmetro isoladamente, né? Outro parâmetro muito utilizado é o RPC, né? É o antigo PC, tinha essa denominação, era só PC. Então, alguns desenhos você pode encontrar só a denominação do parâmetro PC, que, na verdade, ele se confundia com os perfis de forma, né, que utilizam a letra P, né? Então, por isso, ele incorporou a letra R aí, de uns anos para cá. E o que ele faz? Então, o pick out é contagem de picos, né? Você, através do perfil, você traça, né? Isso tem que ser indicado no desenho, né? Não é o operador que determina esse corte, né? É um corte a uma altura X, acima da linha média, e um corte abaixo da linha média. Eles podem ficar os dois acima, os dois abaixo também, né? Mas normalmente se usa um acima e outro abaixo da linha média. E toda vez que o perfil de rugosidade, ele, né, passa a linha de corte abaixo da linha média, e logo em seguida a linha de corte, a linha superior, ele conta como um pico, né? Então, as linhas de corte H são determinadas pela indicação no desenho da peça, inseridas no rugosímetro, né? Então, a contagem de pico é avaliada pelo número de picos que passam pela linha de corte, e os resultados são apresentados picos por centímetro, né? Ou por polegada, né? E é aconselhável medir esse parâmetro com o maior comprimento possível de avaliação, né? Então, você mede a superfície, traça, né, no equipamento, o equipamento já vai te falar, e o valor que está expresso lá não está em micro, está em centímetros, né? Picos por centímetros, né? Então, isso é importante ressaltar. Então, aqui, considerando
o RPC, né, nós temos 3 superfícies iguais, né, então, desculpa, 3 superfícies diferentes, né, e nós fizemos uma linha de corte, considerando uma linha de corte igual para todas, né, então, o RA 2, o RPC 10, né, então, deu 10 picos por centímetro. Na segunda superfície, né, ela não tem tantos picos, nem vários, né, mas ondulada, ele apresentou um RPC de 5 centímetros, né, e nessa superfície número 3, nós temos aí um RPC de 2, né, então, você verifica a superfície e você consegue identificar que nós fizemos ondas, né, mas poderia ser também uma rugosidade, picos e vales, mas você consegue expressar melhor, né, você vê que a rugosidade também em RA pode apresentar os mesmos valores, e o RPC com os cortes iguais, eles apresentam valores diferentes, né? Então, o valor de RA, você percebe que são idênticos, porém, as superfícies são totalmente diferentes, né? Onde nós utilizamos essas denominações de RA e RPC, né? É uma ótima combinação para superfícies laminadas, né? Então, o pessoal que trabalha aí, eu não sei se tem o pessoal aí da Uzi Minas, Gerdau, o pessoal que trabalha com laminação de aço, né? Então, normalmente se mede esses dois parâmetros, não só nas chapas, né, nas bobinas, como no cilindro de laminação também. Por quê? Porque o cilindro ele vai transferir a superfície, né, para as bobinas, né, para a chapa. Então, se utiliza muito esses dois parâmetros, né? Também na linha de pintura, né? Então, o pessoal que recebe a chapa lá estampada também verifica esses dois parâmetros aí. Depois nós vamos falar de dois parâmetros um pouco mais complexos, né? Que é o RMR, que é a quantidade de material, também conhecido como TP, ou fração de contato, né? E a curva BAC, também é muito utilizada na parte automotiva de motores, né? Então, o valor de RMR, né? Então, ele pode ser tanto valor em porcentagem como em corte, né? E a curva BAC também são vários cortes aí, né? Então, vamos entender esses dois parâmetros, o que eles avaliam, né? Então, vamos imaginar que aqui eu tenho um exemplo prático. Vamos imaginar que esse disco, eu tenho um disco de lapidação aqui é a minha superfície, tá? Eu tenho um disco de lapidação perfeito aqui, né? Então, é um corte perfeito. Esse é o maior pico, né? Então, aqui ele começa com 0, né? Então, eu desci, fiz um corte aqui, eu lapidei aqui. Então, aqui, ó, eu tenho em 1 micron, né? Então, desci 1 micron, né? Esse meu disco de lapidação, eu lapidei aqui. Quanto por cento eu tenho de contato, de área, contato? Vamos imaginar que não tenha nada aqui, então 23%. Aí eu vou descendo, eu faço um segundo corte aqui a 2 microns. Quanto por cento eu tenho de área de contato aqui, né? Por isso que ele chama área de contato, né? Então, a 2 microns eu tenho 34%. E a 3 microns eu tenho 45% de área de contato, né? Então, e assim sucessivamente, até você chegar a um valor de 100%, né? Então, passei todos os vales, então, considerando aqui que você vai ter 100% de área de contato a 10 microns. Essa chama-se lista MR ou MR. Você pode fazer ao contrário, você pode colocar porcentagem e identificar qual a linha que vai estar à altura dessa linha, né? Então, pode ser ao contrário. E através dessa lista MR é traçado a curva BAC, né? Também chamada de curva Firestone. Então, nós temos aqui vários tipos, né? Vários processos diferentes, né? Que criam superfícies diferentes, né? A superfície de rugosidade diferente, que você vai cortando ela aqui, então você vai aparecer esse tipo de curva, né? Então, quanto mais periódico é seu perfil, mais inclinado você vai ter essa curva, né? Curva Firestone aí, curva BAC. Então, o que acontece, né? Ela também é utilizada para mais 3 parâmetros, também utilizados muito na área automotiva, que é o RPK, o RK e o RVK. O RPK é a altura reduzida dos picos, né? Então, P de picos, né? O K
é a rugosidade do núcleo, e RVK é a profundidade reduzida dos vales. Então, nessa curva, nós vamos ter aqui o que ele considera como pico, aqui como o núcleo da rugosidade, e aqui são os vales, né? Então, existem um curso mínimo aqui dessa linha, né, que é 40% mínimo. Menos do que isso, você não vai ter resultado. Então, se você tiver uma superfície muito periódica, né, muito certinha, né, de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ele não vai calcular, ele não tem informações suficientes para calcular. Né? Então, onde nós vamos utilizar todos esses parâmetros, né? Ele é utilizado na indústria de motores, né? Então, aqui, todos esses parâmetros, tanto a lista MR, o MR, a curva de Bach, a curva Firestone, o RPK, RK e RVK, eles são utilizados, né, chamado nesse platô Ronin, que é o que? A rugosidade do cilindro, né? A medição do cilindro do bloco, alguns são feitos no próprio bloco, outros são feitos em peças, depois são colocados dentro do bloco. Então, eu preciso desse tipo de platô Ronin, né, desse tipo de rugosidade. Por quê? Eu tenho que ter uma área do núcleo muito boa, né, e eu tenho que ter vales para, na hora do motor, né, na explosão, ele está lubrificando, né, então esses vales eles vão servir para armazenamento de óleo, né, eu tenho que ter poucos picos aqui, né, a área de picos, né, o pessoal já se falava muito, tem que amaciar o motor, né, então a parte de amaciamento do motor, justamente são esses picos que eles são nas primeiras horas aí, nos primeiros quilômetros do motor, eles são eliminados, né? Então tem que ter um núcleo muito firme aqui, mas de qualquer maneira ele tem que ter vales para armazenar óleo e fazer a lubrificação, né? Então a área do platô aumenta o desempenho da resistência ao desgaste, né? O controle dos vales mantém um reservatório de óleo adequado e reduz o consumo de óleo de motor, né? Então isso aqui, vocês estão vendo aqui um sistema desenvolvido pela Mitotoyo para fazer essa medição é muito importante, né? Então esses tipos de parâmetros são utilizados aí na área de motores, né? Não só no bloco do motor, mas também o RPK e o RK, eles são utilizados, né, um exemplo do virabrequim. Nessas áreas que estão em vermelho aqui, são necessárias as medições de RK e RPK, né? Então, esse é um exemplo de indicação onde se utiliza essa medição de RK, RPK, em algumas outras, dependendo do tipo de desenho, né, ou da montadora, o fabricante, ele também coloca RVK ou outros parâmetros parecidos, né? Então, eu vou passar um filme aqui, ó, de um sistema de medição da Mitotoyo para medição desses parâmetros, né? Então, é bem complicado medir no virabrequim, então hoje nós utilizamos esse tipo de produto para medição de virabrequim, né? Para medição de RK, RPK e RVK. Não só para esse tipo de medição, né, mas você pode utilizar ele para eixos diversos, né, então fácil de medição e utilizar no chão de fábrica também, ele mede transversalmente. Você pode utilizar ele no chão de fábrica ou no laboratório, né. Esse é para medição de RK, RPK, RVK, é muito usual. Vem com padrão para calibração também. Na parte de avaliação 3D de textura superficial, isso eu queria abordar hoje também, né? Então, até agora nós falamos de parâmetros, nós temos mais de, eu acredito, a quantidade de parâmetros que eu já conheço, no mínimo uns 100 a 200 tipos de parâmetros diferentes, isso, norma francesa, parâmetros 2D, ISO, DIN, GIS, e tem também a avaliação 3D de textura superficial. Então, essa avaliação não é tão comum você encontrar na indústria, né, mas já existe, já está crescendo muito esse tipo de avaliação, né, ele tem uma norma ISO 25178, ela normatiza os parâmetros de análise 3D, né, de textura superficial, né. Então, os parâmetros de superfície 3D são escritos com a letra maiúscula S ou V, né, seguida de um ou dois sufixos de letras maiúsculas. Então, diferente
do 2D, né, uma medição de rugosidade 2D, os parâmetros estão vindo com S ou V. Então, se você pegar um parâmetro no desenho que tenha S ou V, é parâmetro de análise 3D superficial, né? Então, ao contrário do convencional da nomenclatura 2D, o nome do parâmetro não reflete o contexto de filtragem, né? Então, por exemplo, nós sabemos aqui que, por exemplo, PA seria perfil primário, né? Média primária, média do perfil primário, né? Ou RA, que já falamos que é de rugosidade, ou WA, que é de ondulação, né? Então, SA sempre aparece independente da superfície, então pode conter rugosidade ou ondulação, né? Então, nessa superfície, né? Vai depender do filtro que você vai utilizar na medição, né? Não dá para saber. Então, aqui eu tenho um exemplo de parâmetros 3D. Então, aqui nós temos uma faixa de parâmetros que é a distribuição estatística dos valores de altura ao longo do eixo Z, né? Então, estão relacionados muito à altura vertical. Então, a maioria dos parâmetros 2D, definidos na norma ISO 4287, tem uma expressão matemática facilmente estendida para os parâmetros 3D. Por que facilmente? Você só vai ter um deslocamento transversal, né? Então, por exemplo, o SQ é uma simples extensão de um plano de equação do RQ, né? O RQ é um parâmetro de rugosidade mais convencional, vertical, horizontal, e aqui é vertical, horizontal e um deslocamento transversal. Então, todos esses parâmetros, né, são relacionados aos parâmetros de rugosidade 2D com um deslocamento transversal. Aqui nós temos 7 parâmetros, né, que avaliam distribuição ao longo do eixo Z. Mas não são só eles, né? Então, outros parâmetros 3D aqui que eu gostaria de falar. Tem os parâmetros híbridos, né, relacionados com a forma espacial, e aqui outros também com especificação, né, da sua direção, né, taxa de autocorrelação, e parâmetros relacionados, por exemplo, com a curva de Abbott, que é a curva Firestone, né, volume, material do núcleo, né, tudo isso é a medição em 3D, tridimensional. Essa seria uma condição de parâmetros tridimensionais. Outro assunto que eu gostaria de abordar, né, também voltado a parâmetros, né, medição em 3D, seria a análise de twist, né? Isso aqui é bem divulgado, né? O pessoal que trabalha com eixos de vedação conhecem bem, né? Então, a parte de máquinas que precisam de vedação, ele é muito utilizado. E o que é o twist, né? Twist, claro, que o nome em inglês é torção, é um efeito produzido pelo processo de usinagem na superfície de vedação, o qual pode afetar o desempenho do sistema, causando vazamento ou retenção de óleo, de acordo com a sua forma 3D, né? Então, como que é esse twist, né? Então, tem um anel de vedação, né? Então, o eixo, né, de rotação, ele cria estrias, né, nesse sentido, e o efeito de lubrificação vai estar trabalhando nesse sentido. Então, aqui é o eixo e aqui é o exemplo de twist, né? Então, quem começou com o desenvolvimento, né, da análise de twist foi a Daimler, né, Mercedes, e ele fez as primeiras avaliações metrológicas uniformemente aplicáveis, né, para metrologia de torção, em 1997. Então, aqui é um exemplo de aplicação. Então, se tiver eixos, né, que tem a lubrificação e precisa ter vedação, isso é importante, né, é importante conhecer. Vamos lá. Aqui, o que é a análise de twist, né? O que é a análise? Então, a análise de twist é a avaliação topográfica através de equipamentos de contato ou óticos mapeando a superfície. Então, nós temos que fazer esse mapeamento, né? Então, isso aqui é um 3D desenvolvido, né? Um eixo desenvolvido. Então, tem a DIN 25175, que padroniza essa medição. Então, nós temos a espiral aqui, espiral 1 e espiral 2, pode ter várias espirais, né? A direção do circunferencial, né, em graus, né? Então, 0, 60, 120, 180, 240, 300 e 360, né? Então, aqui é a planificação do diâmetro. E aí tem algumas medições necessárias. DP, que é a largura do período, passo, né? Seria o passo. Cadê o DP? Está aqui, ó.
né? Ângulo do twist, que esse é muito importante, né, que é esse ângulo aqui que ele faz. Profundidade do twist em microns também, DT. DG, número de roscados, né, quantas entradas nós temos aqui. Seção transversal teórica de abastecimento, essa é a área, né, então micro quadrado por quadrado. E DFU, que é a seção transversal teórica de abastecimento por revolução, e também em micrometro por quadrado, né? Então, todos esses são parâmetros, né, necessários para a análise de twist, né? Então, nós temos algumas estruturas de twists conhecidas aí, né? Que é na parte de retificação, né? A estrutura axial periódica, então ela é bem periódica, né? Única ou multirroscado, circundando em um ângulo, né? Então, ela tem um ângulo aqui e ela é bem periódica, né? Que é a direção em milímetros. E aqui é o diâmetro, tá? A estrutura zero twist periódico, então você vê que não tem o twist, aqui você não tem a inclinação, ele é zero twist, então a estrutura especial com ângulo de torção DY0. O roscado está exatamente na direção periférica e fechado, né? Então ele não está abrindo, né? Não sai, não tem função do óleo escoar para cá, né? Então você tem esse twist periódico. Twist de avanço, que ele é periódico, estrutura circular simples com largura de ângulo de passo periódico, só que ele é deformado, né? Você vê que ele não, diferente de tressagem, ele não é uniforme aqui no seu perfil, né? E zero twist não periódico, né? Então é uma estrutura circular não periódica, então ele não tem periodicidade, com ângulo de torção zero, né? Existem vários estudos para configuração dessas estruturas de twist, né? O pessoal que trabalha com retificação, trabalha com eixos, né? Então, utiliza bastante esse tipo de avaliação, é muito importante, e depende muito do processo de usinagem, né? Nós precisamos controlar o processo de usinagem para criar um twist, né? Um sistema perfeito, entender como vai desempenhar essa vedação no eixo, né? Para você ter um desempenho excepcional, né? Não ter vazamento e também não ter zero lubrificação, né? Como avaliar o twist? Como que é a avaliação de twist, né? Ela é bem simples, né? Um sistema como esse, o Round Trace Extreme, da Mitotoyo, ele avalia um sistema de medição de forma, rugosidade e perfil, né? Então, ele vai com um apalpador de rugosidade, esse aqui é um padrão, esse é um padrão para calibrar o twist, para verificar o twist, né? Então, ele vai fazendo a medição, vai dando um passo vertical, né, o diâmetro ele vai girando e vai fazendo as medições. Então, vai criar um perfil planificado como esse aqui abaixo, né? Eu vou passar um vídeo, né, dele medindo, eu cortei as partes, você entrando no website da Mitotoyo, você vai ter o vídeo completo, ele medindo o perfil, rugosidade, eu só coloquei ele medindo o twist para vocês conhecer um pouco de como é a medição por contato, né, fazer a avaliação do twist por contato. São 3 tipos de medição, né? A medição de contorno também, ele é um 3 em 1, e a medição de rugosidade. Nós cortamos o vídeo aqui, colocamos direto a medição, ela é 3 em 1, né? Então, aqui é a análise de twist, né? Superfície 3D. Então, ele vai medindo e vai dando um passo, né, do giro da mesa para formar essa análise de twist aí, né? Ou parâmetros 3D, caso você queira, né? Então, esse é um equipamento da Mitotoyo, o lançamento da Mitotoyo, para a medição de twist. Os pontos principais da apresentação, né, o controle de rugosidade é essencial para avaliar o desempenho do produto, né, então é importante você ter a medição de rugosidade, né, dependendo do desempenho, para variar o desempenho, né, dependendo da função da peça, né. No projeto é importante determinar o parâmetro mais indicado de acordo com a função da peça, né, então isso é sempre interessante ter tudo que envolve a medição de rugosidade, cutoff, né, para que fique mais fácil para a pessoa avaliar, né, quem está medindo com o rugosímetro, né, então, os projetistas, né, então tem que estar atentos a isso.
características do processo de rugosidade, seus diferentes perfis de rugosidade, né? Então, você tem um perfil de rugosidade, então, caracteriza os processos, né? Conhecer a teoria dos parâmetros ajuda a avaliar na prática a superfície do produto, então, o que é RA, o que é RZ, né? Então, isso, às vezes, se você conhece o que cada parâmetro expressa, você não, sem ter o perfil gráfico, você já consegue avaliar a superfície do produto, né? Então, a combinação também de parâmetros é mais consistente na avaliação de superfície, então sempre combine, se possível, 2 ou 3 parâmetros, né? Então, para você avaliar mais consistente a sua superfície. E o perfil gráfico de rugosidade auxilia na avaliação, né? Quando você tem o perfil gráfico, você fica mais fácil identificar os picos, os vales, né? Mas, se você conhece bem a teoria dos parâmetros, você não precisa ter o gráfico para você identificar como está essa superfície, né? Avaliações topográficas de rugosidade estão cada vez mais presentes, né? Então, cada vez mais temos a rugosidade topográfica, e a avaliação do twist garante o desempenho do eixo de vedação, né? Então, quem trabalha com esse tipo de indicação de peças, é importante fazer a medição de twist. Pessoal, nós estamos chegando ao final do webinar, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Vou deixar no final, vocês vão verificar aí o meu e-mail, quiserem mandar mensagens, sugestões, fiquem à vontade, né? E eu já queria falar sobre o próximo evento, né? Nós vamos ter o evento de as melhores práticas de medição de dureza, né? O próximo webinar vai ser dia 28, daqui 2 semanas, às 15h30, vai ser ministrado pelo Samuel Cobre, né, especialista na parte de dureza, conhece bastante sobre durômetros, participou da engenharia da Mitotoyo, principalmente falando sobre durômetros, né? Então vai ser bem interessante, né? Vai ter várias dicas práticas aí, ok? Deixo o meu muito obrigado, fiquem com Deus, se protejam, espero vê-los novamente aqui em mais um webinar da Mitotoyo. Um grande abraço, um forte abraço a todos. Obrigado, até mais.